E esse outro caso aqui, que é um caso mais raro, né, um nevo dentro da cicatriz umbilical, né? Essa criança foi vista aos 4 anos de idade em 2014 e depois ela voltou aos 9 anos de idade em 2019. Ela não teve uma adesão adequada, que eu pedi para voltar sequencialmente e ela não foi voltando. Então vamos ver o que aconteceu com essa lesão, que era congênita. Os pais falavam que desde o nascimento essa lesão já estava presente ali na cicatriz umbilical. Na primeira avaliação, tá aí a lesão, né, na imagem macro, a primeira avaliação aqui de 2014, a lesão estava até mais regular nesse polo inferior. Já na imagem macro, em 2019, a lesão já se estendia para o polo superior, ou seja, houve sim uma mudança na imagem macroscópica da apresentação dessa lesão. E todo mundo deve estar curioso aqui pela dermatoscopia. Vamos ver a dermatoscopia dessa lesão. Está aqui a imagem 2014. A imagem 2014, a gente, é claro, está frente a um sítio especial. Sítio especial é região da mama, região da face, região do umbigo, onde a gente não dá conta de usar os critérios que a gente tem já presente nas lesões do corpo, né? Então aqui a gente vai tentar fazer a descrição das estruturas, mas não pode usar os critérios que a gente já está habituado a usar para as lesões presentes no restante da pele do corpo. Então o que eu tenho aqui nesse sítio especial são estruturas lineares acastanhadas e enegrecidas, com uma distribuição simétrica por essa área, aqui uma área mais amorfa enegrecida e aqui de novo a distribuição de estruturas lineares, né? Nesta parte aqui, de cor enegrecida também e uma distribuição mais regular nesta parte. Então, na periferia, mantém um padrão homogêneo acastanhado e essa terminação aqui por toda a periferia de uma maneira um pouquinho mais abrupta, como se fosse crescendo ainda essa lesão. Mas, a priori, eu não vi nenhuma multiplicidade de cores, eu não vi uma distribuição de estruturas de maneira tão assimétrica, então a priori eu não tinha características que levavam a crer que isso aí já representava uma lesão suspeita de malignidade. Então eu deixei em segmento e pedi para voltar, né, anualmente ou a cada 8 meses. E é interessante que essa lesão foi avaliada em 2016, numa segunda avaliação, e a lesão se mantinha com as mesmas características que a gente tinha visto em 2014, sem mudança nas estruturas dermatoscópicas. Então a gente falou, nossa, tranquilo, provavelmente se trata de um nevo ali que está preso ali, né, na cicatriz umbilical, de padrão congênito, sem modificações, sem dinâmica na biologia. Então uma lesão totalmente de comportamento benigno. E aí, pessoal, ele foi voltar em 2019, depois de 3 anos, né? E aí, em 2019, aí sim a gente viu um exagero na mudança da apresentação das estruturas, né? Várias áreas de blotch enegrecido e áreas amorfas hipopigmentadas, com padrão vascular aqui linear e irregular. Aqui outras áreas hipopigmentadas, com esse pontilhado azulado acastanhado. Então a lesão também tinha se distendido, né, por toda a cicatriz umbilical. Então se a gente coloca lado a lado 14, 16 e 19, em 19 a gente vê uma mudança muito abrupta. Então quando a gente vai atrás da literatura para tentar, né, como que a gente tem na literatura que descreve a evolução, descreve o comportamento dessas lesões de sítio especial, como no caso da parte cicatricial umbilical. A gente quase não encontra nenhum dado na literatura que vai subdizer a gente para ter segurança em saber realmente o que está acontecendo só baseado na imagem dermatoscópica. Então, nesse caso, é claro, eu propus a cirurgia, né, para a criança e foi feito pela cirurgiã, né? A criança até deixou fazer sem sedação, foi só com anestesia local. E aí, graças a Deus, o patologista, que um excelente patologista aqui de Campinas, ele liberou lesão melanocítica congênita composta pigmentada. Mas o caso não termina aí. O interessante foi o estudo que o patologista acrescentou na descrição dessa peça, né? Ele colocou assim, foi na verdade uma aula, um ensinamento, um aprendizado que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. As atipias supracitadas que foram vistas nessa lesão são descritas em nevos congênitos retirados de crianças em alguns tipos de nevos denominados de sítio especial. Então foi visto sim atipias nessa lesão, mas elas são comuns nos nevos congênitos de crianças e em nevos de sítio especial, como no caso do umbigo. Então, certas topografias do tegumento são chamadas de sítios especiais. Podem hospedar nevos melanocíticos com determinadas atipias, que são toleradas como benignas, sendo classificados como nevos de sítio especial. A cicatriz umbilical
é considerada um desses sítios especiais, semelhante às regiões flexurais, né? Está aqui até o artigo que corroborou a afirmação que o autor, né, no caso o patologista, colocou aí no laudo histopatológico dessa criança. Então, sugere o termo névoa atípico umbilical para lesões semelhantes. Então, apesar de ter esse termo atípico, é sim uma lesão benigna. A atipia observada nesse caso não é a usualmente descrita nos raros melanomas associados a névoa congênito em pacientes da faixa etária inferior aos 10 anos, ou seja, não tem os mesmos critérios dos melanomas associados a névoa congênitos, tá? E o conjunto de achados histológicos apoia primeiramente o diagnóstico de névoa-monocídio composto pigmentado, com atipias semelhantes às descritas no névoa-monocídios especiais e congênitos na faixa etária deste paciente. Contudo, trata-se de uma lesão em topografia pouco usual, né, mostrando a raridade do caso, com poucos estudos em literatura científica a respeito. Então, recomendo a critério clínico, né, excisão completa da lesão com margens livres, porque a gente não tem ainda na literatura todo um estudo comprovando que isso aí vai ficar sempre benigno ao longo da vida, né? Então, eles orientam principalmente a exerese, porque não tem dados científicos corroborando que isso aí sempre vai ter um comportamento adequado ao longo da vida. Então, retiramos, foi um aprendizado, né? Um sítio totalmente raro aí de apresentação de um névoa melanocítico, nesse caso congênito benigno.